Olá pessoal, boa tarde. Vou resolver os dois exercícios que eu deixei para vocês. Muitos alunos mandaram as suas respostas, a gente corrigiu no privado. E eu peço aos que não estão enviando ainda a resolução das tarefas, que enviem para a gente poder fazer essa avaliação do entendimento de vocês e dar esse retorno no privado, se tem algum erro ou não. Então, nós tivemos dois exercícios que eu deixei para vocês, que foi o quarto e o quinto exercício daquela relação que vocês receberam e levaram para casa, promovido pela CEMEP. O quarto problema diz o seguinte: uma financeira oferece uma aplicação para quem aplicar 15 mil reais. Olha lá, a pessoa vai aplicar 15 mil reais, depositar 15 mil reais em uma conta de uma financeira. Durante 5 anos, vai receber um acréscimo de 15%. E a pergunta é quanto receberá no final. Então, olha, acréscimo de 15%, é os juros, o rendimento, aqui a gente pode chamar de acréscimo, juro, rendimento. Então, após 5 anos, ele vai ter um juros de 15% ou um rendimento de 15%. Para saber quanto que é isso aí, basta eu pegar o 15% e multiplicar por 5 mil. Olha lá. 15% a gente representa na hora de multiplicar em forma de fração, 15%, vezes o 15 mil, ok? Sempre que você tiver uma multiplicação que tiver um 100 no denominador e no numerador, que é o caso aqui, 15 vezes 15 mil, tiver também zeros, você pode cortar um zero em cima, um zero embaixo, outro zero, outro zero. Veja que embaixo só ficou 1. Então a resposta vai ser 15 vezes 150. Vou fazer aqui do lado para vocês. 150, perdão. Vezes 15. 5 vezes 0, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Uma vez 0, uma vez 5 e uma vez 1. 0, 5, 2, 2. 2.250. Esse 2.250 é o acréscimo ou o rendimento. Ok ou não? Tudo bem? Para saber quanto a pessoa recebe no final, eu pego o capital que foi aplicado, 15 mil, e somo com o rendimento, 2.250. Somou 0, 0, 5, 2, 7, 17.250. Lá naquela apostila de vocês seria a letra C. Tranquilo, né? Então toda vez que eu quiser saber 10% de alguma coisa, 15%, 20% de qualquer número, é só pegar esse número, 15%, e multiplicar pelo número. O resultado é os 15%, ou os 10%, ou a porcentagem que for pedida de vocês. Ok? Essa aí foi a quarta questão. Tá? Vamos para a quinta questão. A questão de número 5. Os dados da questão diz o seguinte: um modelo de moto custa 6 mil reais. Olha, a moto custa 6 mil reais. Esse é o valor da moto. Sofrerá uma desvalorização. Gente, o que é desvalorização? Lá no outro era o que? Acréscimo. Desvalorização é decréscimo. Quando você compra um carro novo, você tira da loja, ele já sofre uma desvalorização. Ou seja, se você compra por 100 mil, saiu da loja, ele já não vale mais 100 mil. Se você quiser vender, não consegue mais vender pelo preço que comprou. Nem para a própria loja que comprou de você. Então a gente chama isso de desvalorização. Então todo bem que você compra, bem móvel, carro, moto, lancha, todas essas, jet ski, o que você comprar, geladeira, televisão, o que você comprar novo, após o uso, ele cai o valor se você precisar vender por algum motivo.
e principalmente veículo que ele tem o desgaste natural com o uso. Gasta pneu, gasta motor, gasta óleo, as peças também vão se desgastando, então o produto vai baixando o preço. Então o que é? Ele sofre uma desvalorização, olha lá, desvalorização de 16%. O que é isso? Após 5 anos, viu, gente? Ele diz após 5 anos, num tempo, vou colocar aqui o tempo também, só para lembrar. O tempo, após 5 anos, essa moto perde o valor 16%. Uma moto que custava 6 mil vai custar 16% a menos. Então eu calculo o que é 16% de 6 mil. Tá? Mesmo processo. 16 por 100 vezes 6 mil. Ok? Corta 2 zero em cima com 2 embaixo, ficou 16 vezes 60. Fazendo a conta aqui, ó. 6 vezes 0, 6 vezes 6, 36. 1 vezes 0, 1 vezes 6, 6. 0, 6, R$960. Essa foi a desvalorização da moto, tá? Então, dentro de 5 anos, a pessoa que comprou a moto por 6 mil perde 960 na hora de vender. Aí vamos para a pergunta dele. Quanto custará a moto? Ora, a moto custava 6 mil. Desvalorizou R$960. Tira a desvalorização, ou subtrai. 10 tira 6, 4, 9, 5. 5.040 é o valor que eu vou conseguir vender essa moto após 5 anos de uso. Ok? Aqui no livro, aqui nesse teste aqui, eles estão colocando aqui uma desvalorização pequena, tá? Mas no real mesmo, você tirou o veículo da loja, você já perde 10%. E a média de perder 5 a 8% por ano. Então imagine aí, depois de 5 anos, ele ia vender essa moto aí por R$3.000 e não por tudo isso aqui. Ok? Esse era o entendimento que a gente estava querendo que vocês compreendessem e desse o retorno pra gente. Quem fez, parabéns. Quem não fez, vamos correr atrás, que a gente não pode parar. Temos que, não vai ser a pandemia que vai nos afastar dos estudos. Ok, gente? Estamos aqui também aprendendo a dar aula por vídeo, que também não é a nossa praia, tá? Mas aos poucos a gente vai entendendo isso aí. Nós vamos falar agora de potenciação, tá? Um outro assunto. Potenciação. Tá? Nós vamos trabalhar com potenciação de números racionais, tá? Os números racionais são representados pela letra. Ninguém sabe? Vamos lá, vou colocar aqui, ó. É o que com esse corte aqui? Racionais aqui. Número racional é todo número que pode ser colocado na forma de fração. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Meio, 1/5, 3/7, 8/5, tá? São frações, são números racionais. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho com potência de números racionais. É sempre bom lembrar algumas regras de potência. Lá atrás vocês já aprenderam, certo? Uma regra simples. Na potência, vou colocar aqui uma potência aqui. Meio elevado a 4. Por exemplo, tá? Esse aqui é chamado de base. Esse aqui, o expoente. E o resultado aqui, eu vou colocar aqui, depois eu apresento para vocês de onde saiu esse número. 1/16 é o chamado potência. Esse é o resultado é chamado de potência. Então, 1 elevado a meio é igual a 1/16.
Então, expoente, base e potência. Olha lá. Sabendo quem é a base, quem é o expoente, aí eu tenho algumas regrazinhas simples para lembrar. Primeira regra. Se a base for positiva, se a base for positiva, a base for positiva. Olhei aqui a base, ó, positivo, o sinal aqui na frente é mais ou não tem sinal. Se não tiver sinal, é positivo. Toda vez que a base for positiva, o resultado, que é a potência, também será. A potência será positiva. Isso é bom vocês guardarem isso, isso é pro resto da vida. Ó. Eu olho para uma potência, se a base, vou colocar outro exemplo aqui, olha, vou colocar A elevado a X. Exemplo hipotético. O A é a base. O X é o expoente. Tá? Se esse A base for positivo, o resultado aqui também será positivo. Ok? Mais uma regrinha. Se a base for negativa, agora lá, ó, se a base, sempre relacionando a base, ó, quem está embaixo, for negativa, olha lá, eu tenho uma base negativa. Se a base for negativa, se o expoente for par, a potência é positiva. Se o expoente for ímpar, a potência é negativa. Ok? Se a base é negativa e o expoente é ímpar, a potência é negativa. Então, e o expoente ímpar, a potência é negativa. Meio apertadinho aqui, mas deu para ver. Então, olha lá. Qual é a única condição da potência da negativa? Se a base for negativa e se o expoente for ímpar. Exemplo. Menos 1/3. Ok ou não? Menos 1/3. Se aqui for ímpar, aqui é par. Se for ímpar, sempre esse resultado vai ser negativo. Então, 1 ao cubo é 1, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então, olha lá, a potência, ou seja, o resultado é negativo. Mas se for par, toda vez que o expoente for par, fica positivo. Aqui dá 1 e aqui dá 81, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Isso aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é a quarta potência. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Mas nesse momento que eu estou cobrando de vocês é o sinal, saber se é positivo ou negativo. Então veja lá. Qual é a única condição da potência ser negativa? Se a base for negativa, então a base tem que ter o menos, mas toda base negativa vai dar negativo. Só se o expoente for ímpar. Ok? Aqui o expoente, o 3 é ímpar, o resultado dá negativo. Expoente par, o resultado dá positivo. Então, se você lembrar disso aqui, toda vez que a base for negativa e o expoente for ímpar, será negativa a potência, os demais todos são positivos. Ok? Se a base for positiva, a potência é positiva, será sempre positiva. Então, olha lá. Então, se eu quiser não lembrar dessa aqui, basta que eu lembre dessa. A única condição de uma potência ser negativa é se a base for negativa e o expoente for ímpar. Base negativa, expoente ímpar. Base negativa, expoente ímpar. A potência da negativa. Ok? Isso é uma
uma lembrançazinha lá do ano passado. Vocês com certeza já devem ter dado uma olhada, pode ter esquecido. E a matemática é assim, a gente vai avançando, mas de vez em quando a gente volta e mostra alguma coisa que você viu lá atrás, só para relembrar. Tudo bem até aí, gente? Tá? Eu tô marcando o tempo ali para a aula não passar de 20 minutos, porque teve alguns alunos que não conseguiram abrir a aula maior. Então a gente vai tentar ficar entre 20 e um pouquinho, para que a gente consiga alcançar todos. Aí eu já vou deixar uma atividade aqui para vocês, tá? Calcule as potências, ok? Calcule as potências. Resolvam, mandem para mim e eu vou dar a resposta para vocês lá, corrigir o que tiver que corrigir. Então, 1/3 elevado ao quadrado, b mais 2/3 elevado a 3, menos 2/5 elevado a 3, letra D, 4/9 elevado ao quadrado. Ok? Até aí? Tudo bem? Então veja, eu vou fazer só uma aqui para dizer que eu não fiz nenhuma, né? Quando você tem um número racional elevado a um expoente, você vai elevar ao expoente tanto o numerador quanto o denominador. Primeira coisa, expoente é mais, então vai continuar positivo. 2 ao cubo vai ficar assim, ó, 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. O expoente fica em cima e embaixo. E o que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Se você já souber isso de cabeça, você pode colocar a resposta direto lá. E aqui é 3 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Tá? Vocês podem fazer os demais neste modelo aqui, ou pode simplesmente fazer direto. Colocou aqui, por exemplo, 4 ao quadrado, 9 ao quadrado, coloca a resposta, tá ok. Eu acho que essas 3 questões aí já vai nos ajudar. Deixa eu ver o que eu coloco mais para vocês aqui. Vou colocar mais umas alternativas. Apagar aqui, aqui espaço. Letra E. Menos 1/5 elevado a 2. F. 3/7 elevado a 3. Para dar trabalho, viu, gente? G menos 2/5 elevado a 5, que é G, gente. FGH. E por último vamos pensar 3 sobre 11 elevado ao quadrado. Ok? Vou botar um menos aqui na frente. Menos 3 sobre 11 elevado ao quadrado. Resolva, são só 8 questões. Percebendo que vocês resolveram isso aqui já sem dificuldade, ou corrigindo quando vocês mandarem a resposta. Se tiver algum erro, a gente já corrige e a gente vai avançando e aumentando o grau de dificuldade, para depois a gente entrar em racionalização, tá bom? Tudo bem até agora? Ok, espero que tenham gostado. E lembrando, números racionais são todos os números que eu possa colocar em forma de fração, ok? Boa tarde, boa sorte.